para tudo o que você está fazendo agora. E preste atenção nesse vídeo que eu vou mostrar para você. Gravando uma família maçônica. Alô, todos os meus irmãos maçons, muito obrigado de todas as potências, de todas as oficinas. Nossos ideais são os mesmos. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Juntos, irmãos, tríplice fraternal, abraço, muito obrigado pela confiança, que o Gadu nos proteja sempre. É isso aí, Major! Este é nada mais, nada menos que o Major Olimpo. Aquele que foi eleito aí pelo partido PSL do Bolsonaro, senador. E o que ele disse? Exatamente isso que você ouviu. Ele vai implantar leis maçônicas dentro do Senado brasileiro. Mas você pode se perguntar assim, o que isso significa? Não tem nada a ver, vai melhorar a nação, fora petistas, fora comunistas, fora esquerdistas, é Bolsonaro 2018, Bolsomito. O que tem a ver é que você não conhece os planos da maçonaria. O que tem a ver é que você não sabe na enrascada e armadilha que todos caíram. O que tem a ver é que grande parte do povo brasileiro não sabe absolutamente nada. O que tem a ver é que todos agora foram levados, sem nem perceber, para uma grande armadilha, para uma grande emboscada que nem fazem ideia do que seja. Teve youtuberzinhos aí, mequetrefes, vendidos para a maçonaria que fizeram vídeos a favor desse homem. E o irmão Zé Newton, nossas autoridades maçônicas no Oriente, meus irmãos, levando o gado para o matadouro, dizendo também que José Bonifácio foi o grande líder aqui do Brasil. Outro maçom. Se você não conhece o que é a maçonaria, sugiro que você comece a estudar urgentemente. Illuminati was founded on May 1st, 1776 by Adam Weishaupt, a professor at Ingolstadt University. Weishaupt obviously had been a serious student of the occult, for many of its bizarre features and symbols were incorporated into his organization. Weishaupt had been active in the Masonic lodges of Germany, and found in them the perfect vehicle for recruiting into his secret order, which he described publicly as the highest level of Freemasonry. Quais são os planos e princípios da maçonaria? Por que ela foi fundada? Em resumo, destruir todas as religiões no mundo. Principalmente no Brasil, já que o Brasil é um país que tem muitas crenças e religiões, principalmente a romanista, a qual é conhecida por muitos como Igreja Católica Apostólica Romana, a grande inimiga da maçonaria. Eles querem destruí-la. Por um lado é bom, por outro é ruim. Porque se você se considera cristão hoje em dia, aqui no Brasil, você está incluído na grande matança que virá. Nossos ideais são os mesmos. Juntos, irmãos. Esses irmãos que ele fala não é você. Alô, todos os meus irmãos maçons. São apenas os membros da maçonaria. Bolsonaro não é maçom. Eu não vou afirmar que ele é e nem que não é. O que eu vou dizer é o seguinte: ele está ligado com isso. Ele sabe dos planos deles. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Teve um cara aí que tem um canal grande que influenciou muitas pessoas. Votem no Major Olimpo. Ele só não te falou que ele é maçom e que o plano da maçonaria é destruir todas as religiões, inclusive a cristã, e também destruir toda espécie de governo independente e substituí-lo por uma nova ordem mundial. The Illuminati was formally incorporated into the Masonic lodges at the Congress of Wilhelmsbad in 1780. But by the time the member had advanced to the level of presbyter or priest, his oath of absolute secrecy and obedience had become deadly serious. Only then was he allowed finally to see the ultimate goal of the order. It was the destruction of all religion and the destruction of all independent governments, replaced by a new world order, a world government ruled from behind the scenes by the illuminated ones.
Isso esses mequetrefes não te falam. Cambada de covardes vendidos. Estão usando a sua fé para te enganar. Que o Gadu nos proteja sempre! Bolsonaro usou a sua fé para te enganar. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Que Deus é esse que ele serve? Ele já está há mais do que 4 casamentos. Não é o Criador dos céus e da terra que ele crê e confia. Não é o Criador dos céus e da terra que ele está proclamando. Deus acima de todos. Não é o mesmo Deus que você crê se você é um crente genuíno. Ele usou a sua fé para te enganar. Agora as pessoas votaram nele. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. Você não tem ideia do que é a maçonaria, do que são os princípios maçons. Eles dizem respeito a você, mas não a seu favor. Isso encontra você. Se você acha que as coisas estão ruins, se prepare porque vai piorar. Ai, eu prefiro o governo maçom militar do que o petista. Eu sempre bati contra o PT, contra a esquerda. Todos os meus vídeos aqui já falei contra isso. Eu já tenho mais de 600 vídeos aqui no canal. Grande parte deles falando sobre Lula, contra a esquerda, contra o PT. Mas agora chegou a hora de falar sobre a falsa direita. Eles estão aqui através do messianismo político. Se você não sabe o que é isso, pesquise no canal do L'Oréal Rocha o que é messianismo político, você vai entender. Um salvador da pátria, para limpar os corruptos, para destruir esse poder controlador do PT, esquerdista. Todavia, era exatamente isso que a maçonaria sempre quis. Porque uma das metas deles é destruir toda espécie de governo independente. E como já está quebrado, agora fica mais fácil destruir. O povo brasileiro está muito longe de entender as coisas. Isso que eu estou falando aqui, poucos irão entender. Então vamos analisar alguns pontos do vídeo do L'Oréal Rocha que ele acabou de postar, onde ele explica exatamente sobre isso. Vamos lá. O major maçom Olímpio, eleito senador por São Paulo, afirma que vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Em 2016, 500 maçons foram ao Congresso Nacional para clamar pela limpeza na política nacional. O processo do impeachment, que estava emperrado, curiosamente destravou e a Dilma Rousseff foi deposta. Aqui o manifesto de irmãos maçons, representando a maçonaria brasileira. E eu quero reforçar o último parágrafo que diz: por fim, os maçons do movimento Avança Brasil exigem que a senhora Dilma Vana Rousseff renuncie ao seu mandato. Será menos doloroso para o nosso povo e para o Brasil. Ou seja, era plano da maçonaria introduzir aqui o comunismo em primeiro lugar para causar um caos terrível na população, destruir ainda mais a nação, para que agora eles surgissem e limpassem esse sistema. E você acha que o povo não vai gostar disso? A maçonaria em 2017 fez 300 anos e comemorou a sua trajetória gloriosa, dizendo que já era hora de implantar uma nova fase no mundo. Um certo príncipe árabe saudita, na França, junto com o governo francês, disse que o Islã se preparava para o adjornamento, para a vinda da República Universal Maçônica, Islã. O islamismo é um dos braços da maçonaria e estão usando para causar mais desordem a fim de depois implantarem a nova ordem. A direita cristã, a que apoia Jair Bolsonaro, vem patrocinando a figura de José Bonifácio como o fundador do Brasil. José Bonifácio, o maçom mor, que entregou exatamente o Brasil para as mãos da maçonaria em 1822. Bolsonaro, de todos os candidatos, é o único que tem o apoio público da maçonaria. Valéria Bernardo disse que os 4 advogados do esfaqueador Adélio, do Jair Bolsonaro, o cara que esfaqueou o Jair Bolsonaro, os 4 eram maçons. O site Avança Brasil, maçom, fez um post seríssimo. O site Avança Brasil é um dos movimentos maçons que apoiam o Bolsonaro. Esse site fez um post seríssimo mostrando que o registro de um deles, portanto o sujeito é maçom mesmo, seguido da frase: fala desgraçado. Isso não é somente uma fala, não é um insulto, é algo muito mais grave quando se trata de uma fala de um maçom endereçada para outro maçom. O Adélio, assim que foi pego, ele disse que a facada foi ordem da maçonaria. O Mourão, vice-presidente do Bolsonaro, ao que tudo indica, é maçom, foi aclamado dentro da maçonaria, tem feito inúmeras palestras dentro da maçonaria. Nas palestras que vem falando, fala claramente de a maçonaria fazer o seu papel,
Porque eu já cansei de falar que General Mourão vai dar continuidade aos planos da maçonaria, usando o exército, fazendo o papel que ela veio para fazer. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente de Dom Pedro, tem um vídeo absolutamente estapafúrdio, onde ele fala como maçom, se apresenta como maçom e conclama a maçonaria para refundar o Brasil. Essa expressão refundar o Brasil, a mesma frase que o Álvaro Dias, também maçom, falou muito nos debates, significa a perseguição aos cristãos. Todos os que votaram em Bolsonaro apoiaram o vice também maçom grau 33, General Mourão, para justamente causar a perseguição que está para vir contra os cristãos. O povo cego, sem saber o que fazer, por ódio do PT. Vamos destruir o comunismo. Nem sabe o que está fazendo. Como eu falei várias vezes, o povo não votou em Bolsonaro porque gosta, e sim porque odeia o PT. O povo votou em Bolsonaro porque odiou o PT, porque estava odiando o PT por ódio do PT. Mas sem saber, acabou. Justamente esses que votaram em Bolsonaro, que se dizem crentes e cristãos, acabaram dando legitimidade e autoridade para que a perseguição aos próprios cristãos e crentes aconteça. Refundar o Brasil, refundar a República, é fazer uma nova República, ou seja, uma nova ordem mundial. E nessa nova ordem inclui os princípios da maçonaria que o senador Major Olimpo disse. E agora nós vamos levar os princípios maçônicos lá para dentro do Senado. A destruição de todas as religiões e todos os governos independentes. A sua escravidão. Será proibido crer em Deus. É isso que eles estão falando. O Deus verdadeiro. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que você crê. E você então será um criminoso por crer na verdade. Eu já estou sendo ameaçado de morte, xingado aqui de terrorista nos comentários, apenas por falar essas verdades para você. E isso está vindo da boca de próprias pessoas, que são hipócritas, que não conseguem sequer olhar um palmo na frente do nariz. Em tudo isso nós vemos que há alguma coisa se processando por trás dos bastidores. Este major, que ganhou para senador pelo estado de São Paulo, afirma com todas as letras o seguinte: ele vai levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Ou seja, as leis agora serão da maçonaria. As leis agora serão feitas contra você, contra suas crenças. Se você acha que PT estava ruim, se prepara, porque vai ser pior ainda. PT era ruim? Sim, era horrível. A esquerda é ruim? É a pior coisa que tem. Agora você vai ver uma coisa pior ainda do que a pior coisa que já tinha. Se prepare. Você não sabe o que você fez da sua vida. E mais, ele agradece ao Gadu, que é o deus da maçonaria, e não aos seus eleitores, a sua vitória. Este homem, que era deputado e agora chegou a senador, que quer levar os princípios da maçonaria para dentro do Senado. Eu sou um estudioso da maçonaria. Aqui eu faço algumas perguntas. Quais princípios da maçonaria poderiam, porventura, interessar ao Brasil, a ponto de virarem lei federal? Porque se eles serão levados para dentro do Senado, eles vão virar lei federal. Quais os princípios desta sociedade revolucionária, que por princípio é anti-ocidental, visa destruir a soberania nacional, visa implementar